No Top 5 de hoje eu trouxe pra vocês os 5 melhores filmes de terror dos anos 90. Ficou curioso pra saber quais filmes estão nessa lista? Então fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem assustador. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de um fantasminha, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Há quem diga que os anos 90 foi um dos piores para o gênero do terror. Eu discordo completamente. Acredito que cada década teve a sua devida importância para a construção do terror do jeito que nós conhecemos hoje. Mas nos anos 90 tivemos várias obras experimentais, filmes que plantaram uma sementinha que foi crescendo ao longo dos anos. E hoje nós temos vários filmes que referenciam os anos 90 indiretamente, tá? Principalmente no terror psicológico. Mas parece que os anos 90 meio que criou uma fórmula do terror psicológico perfeito. Vocês vão entender conforme essa lista for rodando. Claro que essa lista é baseada na minha opinião, são filmes que eu gosto bastante, mas eu também quero saber a opinião de vocês. Então coloquem aqui nos comentários o top 5 de vocês de terror dos anos 90. Nessa lista eu não coloquei filmes do subgênero slasher, que a gente sabe que o slasher marcou muito os anos 90. Então aqui não vai aparecer Pânico, eu sei que vocês já viram passado, Lenda Urbana, nem nada desse subgênero. Eu acho que esse subgênero merece um vídeo próprio, então em breve vocês vão ver aqui no canal um top 5 de terror slasher. Eu percebi nos outros vídeos de top 5 que eu trouxe aqui pro canal, que vocês ficaram perguntando muito onde os filmes estão disponíveis. Ah, Gabriel, qual o serviço de stream? Coloca aí pra gente saber onde eles estão disponíveis e tal. Eu estou pensando uma forma de fazer isso sem que o vídeo fique desatualizado depois, porque se eu colocar onde o filme está disponível no momento que eu estou gravando esse vídeo, pode ser que daqui a um mês o filme saia desse catálogo de streaming e esse vídeo meio que fica desatualizado. Para esse vídeo eu vou fazer um teste, eu vou colocar aqui nos comentários onde esses filmes estão disponíveis. Caso eles mudem de serviço de streaming, eu atualizo nos comentários, porque aí eu consigo atualizar. Aqui no vídeo não. Uma vez que eu editei, renderizei e subi no YouTube, eu não consigo mais incluir ou alterar informações do vídeo. Vamos experimentar. Se der certo, eu mantenho nesse formato, beleza? Vamos abrir essa lista maravilhosa com o incrível Mistério de Candyman de 1992. Fascinada pela história do espírito Candyman, interpretada por Tony Todd, Ellen, interpretada por Virginia Madsen, decide escrever uma tese sobre ele, a fim de provar que o ser não existe. Ela então vai até o local onde ocorreu um bárbaro assassinato e o invoca, chamando seu nome 5 vezes. Eu adoro filmes que tem esse ritual, que você precisa chamar o nome da pessoa várias vezes para ela aparecer. Tivemos isso em Beetlejuice, Bloody Mary, e o Candyman também é um dos mais famosos, que você precisa ficar chamando o nome dele várias vezes. Muitos conhecem o filme de 1992 graças ao remake que foi lançado em 2021, dirigido pela Nia da Costa, e também teve o dedinho do Jordan Peele. Eu gostei demais do remake, conseguiu subverter a trama, trouxe elementos novos, como um belo remake deve ser, né? Mas o filme dos anos 90 é icônico, porque trouxe essa entidade aí, o Candyman. Gente, eu tenho que tomar cuidado, porque eu já falei o nome dele 3 vezes, eu acho. Então assim, eu vou evitar ficar falando o nome desse cara, porque vai que, né? Eu não acredito, mas vai que aparece alguma coisa. Quarta noite eu durmo sozinho, fico com medo. Então assim, o cara aí, tá? O cara do gancho e as abelhas. Vou falar assim de vez em quando pra não dar 5 vezes o nome dele. Primeiro que o Tony Todd, ele é um cara muito bizarro e assustador. Ele tem uma voz que assim, te arrepia dos pés à cabeça. Muita gente conhece esse ator pela franquia Premonição, também ele causou muito lá na franquia. Mas um filme que realmente colocou ele assim, nesse patamar de vilão icônico é O Mistério de Candyman. Aqui nós acompanhamos então a estudante Ellen, que ela está fazendo aí uma tese sobre essa lenda urbana. Ela quer provar que isso é mentira, que na verdade o que está rolando nessas comunidades mais humildes, né, é que tem alguém se passando por essa entidade para eliminar essas pessoas. Então é um filme que ele tem uma discussão social muito forte. Inclusive o remake aborda isso também de um jeito maravilhoso. Mas aqui já tem essa discussão do racismo, da criminalidade em ambientes mais pobres, desses prédios de comunidade, como as coisas funcionam lá dentro, o crime organizado, algo que de certa forma foi perdendo a essência no decorrer dessa franquia, porque sim, virou uma franquia isso aqui, tá? Inclusive a própria origem do Candyman tem uma questão racial muito forte. Você fala, meu, que história trágica desse cara quando ele era vivo, o que aconteceu com ele. Então é um filme muito importante que vai além do susto e do terror. Essa obra é baseada num conto do escritor Clive Barker, que também é responsável pela história de Hellraiser. É um personagem icônico também no terror. Eu já falei dele aqui no canal, inclusive. E a gente percebe através das obras do Clive Barker que o cara é perturbado. A cabeça dele não é normal e graças a Deus, né? Porque se não fosse uma pessoa perturbada,
conturbada dessa, não teríamos esses vilões icônicos do terror. Essa obra é dirigida pelo Bernard Rose, que tem um outro filme incrível, que eu vou deixar também como recomendação dupla aqui pra vocês, chamado Minha Amada Imortal, também dos anos 90. Ele é de 1994 e tem no elenco o Gary Oldman, que é maravilhoso, né? Então, se você é corajoso ou corajosa, eu te desafio a ir na frente do espelho e dizer o nome desse homem do gancho 5 vezes. O próximo filme dessa lista vai surpreender muitas pessoas, porque ele é de uma franquia que não deveria ter virado uma franquia. O Exorcista 3, de 1990. O Tenente Kinderman, interpretado por George Scott, tenta lidar com a morte de seu amigo, o padre Damien. Porém, um assassino está solto, e o Tenente se depara com uma série de assassinatos envolvendo tortura, decapitação e profanação religiosa. É muito curioso porque as pessoas esquecem que esse filme é incrível. Infelizmente, esse filme faz parte da franquia O Exorcista, que é uma franquia que não deu certo. O primeiro filme é icônico, eu amo, é um dos meus filmes de terror favorito de todos os tempos. O segundo filme dessa franquia, que é O Exorcista o Herege, é muito ruim, eu não gosto. E olha que eu tentei gostar desse filme, eu assisti ele umas 3 vezes pra ver se eu gostava, não gostei. Agora, nós temos um fato curioso, porque essa franquia apresentou O Exorcista 3. Gente, isso aqui é uma pérola. Esse filme é muito bom, e eu acho que as pessoas precisam dar uma chance pra assistir esse filme, que ele é incrível. E ele traz algo que foi abordado depois em outros filmes aí dos anos 2000, que é a questão do demônio viralizando. Sabe aquele demônio viral que ele vai passando de corpo em corpo de uma forma acelerada e de repente tem uma legião de demônios? Você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Como o recente When Evil Lurks, que eu já falei dele aqui no canal. Tem também Hack. O primeiro filme a gente não sabe que é sobre demônio. Depois ele entra com essa coisa do demônio viral. Então aqui nós temos o Tenente Kinderman, que ele está investigando essa onda de assassinatos que de alguma forma está conectado com a igreja. Então assim, a religião está por trás do que está acontecendo. E esse assassino, ele é impiedoso, tá? O que ele faz aqui com as dicas, você fala, meu, que medo disso. Então, como esse filme, ele faz parte da franquia O Exorcista, ele precisa ter alguns elementos da franquia pra fazer parte da franquia, né? Então, tem citação ao primeiro filme, o segundo não. O segundo, ele finge que nem existiu. Você fala, o quê? Segundo filme? Não. Depois do primeiro, só teve esse aqui. Essa obra é dirigida, roteirizada e produzida por William Peter Blatty, o autor de O Exorcista, de 1971, que deu origem ao filme de 1973. E ele também escreveu o livro que deu origem ao Exorcista 3. E o nome desse livro é Legião e foi publicado em 1983. Eles preferiram colocar o nome O Exorcista 3 para vender mais ingressos, que as pessoas iam achar que tem conexão, isso e aquilo, do que o filme se chamar Legião, que era o que o William Peter Blatty queria, que o filme se chamasse Legião, para as pessoas não esperarem nada relacionados ao Exorcista. Como é o estúdio que manda, né, já que o dinheiro é deles, teve que se chamar O Exorcista 3. Ainda bem que deu certo. E esse filme, ele tem um dos melhores jumpscares do cinema. Gente, é uma cena tão incrível, tão bem trabalhada, que você fica, meu Deus. Então eu vim aqui lembrar vocês que existe o Exorcista 3 e que ele é maravilhoso. The real terror is back. George C. Scott in William Peter Blatty. E o próximo filme, com certeza vocês já ouviram falar ou já assistiram, que é A Bruxa de Blair, de 1999. Um grupo de 3 jovens cineastas desaparece ao entrar em uma floresta de Maryland para gravar um documentário sobre uma lenda local da Bruxa de Blair. Anos depois, a câmera que usavam é encontrada. Eu considero esse filme um dos mais importantes do terror, tá? Não é nem dos anos 90, é um dos mais importantes do terror. Porque o que foi feito aqui é incrível. O trabalho de marketing desse filme foi sensacional, porque fez parecer tudo que aconteceu nesse filme foi real. Nos anos 90, nós não tínhamos referências de found footage como nós temos hoje. É difícil acreditar, mas sim, gente, isso daqui na época gerou um rebuliço na internet que estava apenas começando, então criaram até um site para falar sobre o desaparecimento desses jovens. Foi uma coisa bem revolucionária e deu certo. Diferente do que muitas pessoas acham, a Bruxa de Blair não criou o subgênero found footage. Ele popularizou, né? Ele colocou no mainstream de uma forma brilhante. Mas uma década antes, nos anos 80, nós tivemos o Holocausto Canibal, que esse aqui causou demais também. Esse filme era tão real que o diretor, ele foi processado criminalmente. Ele teve que provar que tudo aquilo era cinema. Então, os atores que estavam escondidos, né? Igual foi em A Bruxa de Blair, o diretor chegou pros atores e falou, ó, desaparece aí pra todo mundo acreditar que isso é real. Os atores tiveram que ir a público dizer, não, foi tudo filme, tá tudo certo. A única coisa que era real em O Holocausto Canibal era a morte dos animais. Infelizmente, isso não era maquiagem, não era truque de edição. Eles realmente estavam usando animais mortos,
péssimo isso, né? Ainda bem que as coisas melhoraram. Então aqui nós temos esses 3 jovens que estão fazendo esse documentário sobre a bruxa de Blair. Eles vão até essa cidadezinha bem pequena pra investigar, aí eles começam a entrevistar os moradores. E quando você tá assistindo, parece que eles realmente estão fazendo um documentário. É bem real. Aquelas pessoas, elas não sabem atuar direito. Então você fica assim, nossa, isso é tão real. Porque hoje nós estamos acostumados a ver superproduções com orçamentos gigantescos, onde até os figurantes sabem atuar. Então aqui você vê que não. As pessoas falam e não sabem olhar pra câmera. Tem criança chorando enquanto a mãe tá dando entrevista. Quando eles vão pra essa floresta, onde supostamente essa bruxa vive, aí a coisa fica bem sinistra. Quando veio a notícia que tudo era ficção, as pessoas ficaram meio decepcionadas com esse filme e ele sofreu muito hate depois disso. A Bruxa de Blair tentou ser uma franquia, nós tivemos uma continuação um ano depois, que é A Bruxa de Blair, o Livro das Sombras, que a única coisa boa desse filme é a capa. Eu acho a capa desse filme muito bonita, mas a história é horrorosa. Gente, que filme ruim. Tudo nesse filme é precário, as atuações, o roteiro, os diálogos, tudo. É muito ruim mesmo. Com a onda de remake que nós tivemos nos anos 2000, é claro que iam mexer com A Bruxa de Blair. Então, em 2016, tivemos um remake / reboot dessa história de 1999. Ouvi dizer que teremos um novo reboot dessa franquia. Tô bem curioso pra assistir. Como eu já falei em outros vídeos, eu não torço o nariz pra remake, reboot, revival, sequência. Eu acho que tem espaço pra todos os filmes. E se você não gosta do remake, assiste o original e tá tudo certo. Mas é aquela coisa, A Bruxa de Blair não conseguiu se tornar uma franquia de sucesso, porém popularizou o subgênero found footage, que esse sim se tornou um subgênero de sucesso. Porque aí nos anos 2000 entrou a atividade paranormal, colocou a popularidade do found footage em outro patamar, né? Foi uma franquia gigantesca, no estilo Velozes e Furiosos, né? Com vários filmes, até em Tóquio o negócio foi acontecer, igual Velozes e Furiosos, estranho, né? E hoje muitas pessoas dizem que esse subgênero está saturado. Porém, de vez em quando nós temos algumas pérolas ainda de found footage, que é um subgênero que eu acho bem assustador. O próximo filme da lista marcou demais os anos 90, Advogado do Diabo, de 1998. Kevin Lomax, interpretado por Keanu Reeves, é um advogado promissor que nunca perdeu uma causa, e por conta de sua reputação, ele é convidado para trabalhar no escritório mais importante de Nova York. E lá, ele descobre o preço de sua alma. Esse filme aqui, ele foi um marco nos anos 90. Eu era bem criancinha quando ele foi lançado, e eu vi a capa dele na locadora, e eu ficava assim, nossa, isso daqui deve ser incrível. E quando eu assisti ele a primeira vez, eu me apaixonei por esse filme. Foi amor à primeira vista. Tudo nele funciona. O terror dele é muito bem construído. É um terror psicológico sensacional. Claro que tem um visual, né, mais apelativo em alguns momentos, mas é genial. Aqui nós temos esse advogado, o Kevin Lomax, que ele é o cara ali da região que ele mora. E não demora muito para ele ser notado por outros escritórios mais populares. E é nessas que ele conhece o escritório do John Milton, que é brilhantemente interpretado por Al Pacino. E é o escritório mais bombado de Nova York. É aqui todos os advogados entram numa briga para conseguir pelo menos uma entrevista naquele prédio. Quando ele chega, é aquele ambiente maravilhoso, muito marcado pelo design dos anos 90. E depois que ele entra nesse escritório, tudo começa a dar certo na vida dele. Ele começa a ganhar dinheiro, ele troca de carro, ele vai morar em um apartamento luxuoso. Mas nem tudo são flores. Conforme ele vai crescendo na profissão e essa abundância vai entrando em sua vida, a sua esposa, a Mary Ann, interpretada também brilhantemente pela Charlize Theron, vai adoecendo e enlouquecendo. E é aí que nós temos essa balança do filme. Até que ponto vale a pena subir na profissão e ver a pessoa que você ama se deteriorando. Essa obra é uma adaptação de um livro de mesmo nome, lançado em 1990, escrita por Andrew Neiderman. Assim que a Warner Bros. Teve acesso a esse livro, na hora eles já compraram os direitos para fazer um filme. Eles fizeram tudo com muito cuidado e dá para perceber isso quando você assiste o filme. Esse filme é dirigido por Taylor Hackford, que foi indicado ao Oscar por Ray de 2004, uma cinebiografia muito boa do cantor Ray Charles. Deixo aí a recomendação pra vocês. Então é um cara incrível e fez um filme sensacional. E antes de anunciar o último filme dessa lista, eu quero saber se vocês estão gostando desses filmes, qual que é o seu favorito. Coloca aqui nos comentários também o seu top 5 de filmes de terror dos anos 90. Deixem sugestões de outros temas que vocês querem ver aqui no canal. E quando vocês forem assistir a um desses filmes, ou enquanto estiverem assistindo esse vídeo aqui mesmo, me marca no Instagram pra eu repostar vocês, que eu vou ficar bem feliz de saber que vocês estão gostando desse vídeo e estão assistindo os filmes por conta dessa indicação. Então me marquem no Instagram que eu faço questão de repostar o story de vocês. Agora, pra escolher esse último filme deu trabalho.
trabalho, porque eu falei, meu, como é que eu vou escolher? Já que tem vários outros que eu queria botar nessa lista, mas é apenas um top 5. E eu fiquei na dúvida entre 3 filmes. O primeiro é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de 1999, dirigido por Tim Burton, estrelado por Johnny Depp e grande elenco. Eu simplesmente amo esse filme. Aí vocês vão falar, mas ele não é terror. É terror sim, tá? É que é uma outra proposta de terror, mas ele é de terror. Foi importante pros anos 90, marcou uma geração e eu acho esse filme sensacional. Tudo nele funciona. Quem sabe, já que ele não entrou nessa lista, eu não faço um vídeo exclusivo apenas sobre esse filme. E o outro filme que quase entrou nessa lista é o maravilhoso Silêncio dos Inocentes, de 1991. Tava mais entre esse aqui e o que realmente entrou na lista. Mas assim, foi por pouco que eu não coloquei o Silêncio dos Inocentes, que eu acho esse filme uma obra-prima. Eu acho ele maravilhoso. E aqui entra no mesmo caso de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. É um filme tão maravilhoso que merece um vídeo próprio aqui no canal. Então, se vocês também querem ver o Silêncio dos Inocentes aqui no canal, deixem nos comentários. E agora, parando pra pensar, eu acabei trapaceando nessa lista, né? Porque eu coloquei esses 2 filmes. Então assim, foi uma trapaça. Então fica essas 2 indicações extras aí pra vocês. E o filme que oficialmente ganhou essa batalha entre os 3, O Sexto Sentido, de 1999. Cohen, interpretado por Helen Joel Osment, é um garotinho que vê fantasmas à sua volta. Um dia, ele conta o segredo ao psicólogo Malcolm, interpretado por Bruce Willis, e tenta ajudá-lo a descobrir o que está por trás desses distúrbios. Eu tive que colocar esse filme na lista porque ele é importantíssimo pros anos 90 e pro que veio a seguir no terror, principalmente do horror psicológico. Porque esse filme, ele praticamente criou um padrão, né, um esqueleto de terror psicológico, que é seguido até os dias de hoje, que é essa ideia de criar uma história assustadora, não apelar pro visual e nem pra jumpscare, e depois surpreender com um plot twist, que é o que acontece em O Sexto Sentido. A gente vê isso sendo lançado até os dias de hoje. Então meio que o M. Night Shyamalan criou uma formulinha de sucesso que passou a ser usado bastante. Até o próprio Os Outros, de 2001, com a Nicole Kidman, que eu considero um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, tem análise dele aqui no canal, eu amo esse filme. Ele foi muito comparado com O Sexto Sentido. Então pra vocês verem como foi marcante o lançamento desse filme em 1999. Aqui nós temos então esse garotinho, o pobre do Coen, que ele tem uma habilidade que eu acho que ninguém gostaria de ter, que é ver e falar com os mortos. Coitado desse menino. Só que ninguém entende isso, né? Ele não pode contar isso pras pessoas, ninguém acreditar. Ele tem uma relação um pouco fria com a sua mãe, que inclusive é interpretada pela Toni Collette, maravilhosa. E justamente por conta desse distanciamento de mãe e filho, e pelo Coen não ter amiguinhos, é que entra o psicólogo na jogada. E esse garotinho, ele se sente confortável a contar os seus segredos ao Malcolm, que inclusive ele vê e fala com gente morta. Com que frequência ele faz isso? Todo tempo. Essa obra é dirigida pelo polêmico M. Night Shyamalan, que é um diretor incrível, eu gosto bastante dos seus filmes, mas ele criou uma arapuca pra ele mesmo, já que depois desse filme, ele se sentiu pressionado a sempre entregar um final marcante, um plot twist que você nunca esperava, aquela história mirabolante, e isso em alguns momentos deixou a desejar. Então nós temos grandes filmes desse diretor e outros que você fala, meu, onde esse cara tava com a cabeça quando fez um negócio desse? Por mais que algum desses filmes deixem a desejar, eu acho que ainda dá pra extrair alguma coisa legal desses filmes. Com exceção de A Dama na Água, que eu odeio esse filme com todas as minhas forças. Please make them leave. I'm working on it. E esses são os 5 melhores filmes de terror dos anos 90, na minha opinião. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Então coloque aqui nos comentários os seus filmes de terror favoritos dos anos 90. Se inscreva no canal se não for inscrito, deixe o seu like, um comentário, compartilhe esse vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta de filmes de terror dos anos 90. Qual outra década que vocês querem ver um top 5 parecido com esse aqui no canal, que vai ser bem legal explorarmos outras décadas do terror. Me sigam no Instagram, que por lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo, que será bem legal ter vocês por lá também. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.